Fala, meu povo! Boa noite! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tô olhando aqui no olho de vocês. O que vocês estão fazendo aí que vocês não estão aqui ainda? Cadê vocês aqui no NUSE? Seja no NUSE Online, seja no presencial, hein? Pro TSE, pro TRE. A gente está te aguardando, vem logo, vem logo, vem logo. Já tem um monte de aula lá no online para você assistir pro TSE e pro TRE. As turmas presenciais, a turma presencial já teve início, então vem logo, tá no comecinho ainda. Você está perdendo tempo. Vem embora. Para você que não me conhece, meu nome é Wendel Castellano, sou professor das matérias de administração aqui no NUSE. Trabalho com gestão de pessoas, administração geral e pública, ética, gestão de processos, gestão de projetos, teoria geral da administração, atendimento, marketing, vendas, enfim, esse universo maravilhoso das matérias de administração que eu sou tão apaixonado e que boa parte dessas matérias está na sua prova do TSE e do TRE. Olha só, na semana passada eu fiz uma live aqui para vocês com o tema administração pública, né, para quem vai fazer aí para técnico administrativo do TSE e do TRE. E o tema de hoje é gestão de pessoas, né, que é uma matéria importantíssima para a sua prova também. Quando a gente fala de gestão de pessoas, galera, a gente está falando da atividade do departamento de gestão de pessoas que qualquer empresa tem, né, qualquer empresa de um certo porte, um certo tamanho, tem a sua área de gestão de pessoas e não é diferente nos órgãos públicos. E, obviamente, o edital está cobrando muitos aspectos de gestão de pessoas. Vamos dar uma acompanhada aí na tela para você ver, primeiro, o que está no edital de gestão de pessoas, para a gente aí sim falar de dois assuntos especiais aqui, que são as teorias da motivação e a teoria geral da administração. Então, olha só, aí na tela a gente tem a seguinte informação, o que está no edital, né, de gestão de pessoas. Então, o primeiro item são conceitos, importância, relação com os outros sistemas da organização. Assunto fácil, tranquilo, nada mais é do que uma introduçãozinha, né, de gestão de pessoas para a prova. Então, quer dizer, os principais conceitos, a importância, as dificuldades do setor. E aí, resumindo, eu já posso dizer para vocês que uma das grandes dificuldades da área de gestão de pessoas é porque ela lida com gente, né? É mais fácil lidar com pedra do que lidar com gente, na verdade. Uma outra dificuldade é que ela executa atividade meio e não atividade fim. Então, o que é uma atividade meio? Uma atividade de suporte. Então, por exemplo, a área de RH, ela tem a ver com toda a organização. Enquanto o objetivo de vendas é vender, de compras é comprar, de produção é produzir, não dá para definir num único verbo as 6 funções de RH. São 6 funções: aplicar, recompensar, desenvolver, manter, monitorar e agregar pessoas. Cada uma dessas 6 funções corresponde a várias subfunções: recrutamento, seleção, plano de integração, sistema de informação gerencial, plano de benefício, plano de cargos e salários, treinamento, desenvolvimento, higiene do trabalho, medicina do trabalho, segurança do trabalho, QVT, qualidade de vida no trabalho e por aí vai. Tudo isso está no seu edital, mas aí já não está nessa parte. A segunda parte, como a gente vê aqui, fundamentos, teorias e escolas da administração e o seu impacto na gestão de pessoas. Isso é TGA, Teoria Geral da Administração. Isso são 2 semestres de faculdade, de uma aula sonolenta na faculdade, como eu dormia nessa aula. Só que eu explico de uma maneira que você não dorme, eu explico de uma maneira dinâmica e, claro, a gente não vai levar 2 semestres vendo só essa matéria. A gente vê isso em uma aula, no máximo, uma aula e meia, aqui no NUSE, para a gente entender o que são as teorias da administração, como é que cai em prova, o que eu tenho que responder. Inclusive, é um dos meus focos nessa aula de hoje. Depois vem lá, função do órgão de recursos humanos. Aqui entram aquelas 6 funções que eu falei agora há pouco: aplicar, recompensar, desenvolver, manter, monitorar e agregar pessoas, com as respectivas subfunções, que a gente também vai conhecer. Percebe que logo abaixo desse item, 3.1, está assim, atribuições básicas e objetivos, são essas funções. Aí vem políticas e sistemas de informações gerenciais. Os SIGs, sistemas de informações gerenciais, está dentro da função monitorar pessoas. E a gente já vai ver isso naturalmente, porque está aqui no item 3, função do órgão de recursos humanos, atribuições básicas e objetivos. A banca não precisava ter colocado isso. Mas quando ela coloca sistemas de informações gerenciais, o Sebrasp está querendo dizer para vocês o seguinte: eu vou cobrar tudo, mas isso daqui é mais importante.
E logo aqui embaixo, percebe que eu coloquei qualidade de vida, só que ele é o item 4.3. Porque o Sebrasp me coloca qualidade de vida dentro de comportamento organizacional, não tem nada a ver. Qualidade de vida é uma das subfunções da função manter pessoas. Por isso que eu coloquei no lugar certo, né? Montei o edital aqui, corrigindo o edital do Sebrasp. Mas, de qualquer forma, independente da posição do conteúdo no edital, né, eu só coloquei no lugar certo, mas a gente vai ver tudo isso em detalhes aqui no NUSSE Concursos. Depois vem comportamento organizacional. Essa parte da matéria eu acho muito gostosa de dar, porque o que acontece? Tem tudo a ver com a sua prática. Você que já trabalhou nas empresas ou ainda trabalha, a gente vê aqui dentro de comportamento organizacional coisas muito práticas, mas a gente tem que saber como cai na teoria para a prova, né? Por exemplo, ó, relações indivíduo-organização, só está escrito isso. O que é isso tudo, Wendel? As relações indivíduo-empresa, a gente tem que estudar gestão de conflitos, tem que estudar comunicação e tem que estudar, além de relação interpessoal, trabalho em equipe. Aí você vai falar, mas o Wendel, a banca não colocou trabalho em equipe, não colocou gestão de conflitos. Sim, mas tá, relações indivíduo-organização. Enfim. Além disso, a banca ainda coloca liderança, motivação, que é outro assunto que eu vou trabalhar na aula de hoje, e desempenho. Tudo isso dentro de comportamento organizacional. Percebe? São poucas palavras que estão no edital de gestão de pessoas, mas cada conteúdo desse é um mundo de informações. É gigante. E, obviamente, você tem tempo para estudar para essa prova, afinal de contas, temos aí mais de 3 meses, temos 3 meses para a prova. Então, quer dizer, dá tempo tranquilo para você estudar, mas desde que você se matricule logo e começa logo aqui no NUSSE, pelo amor de Deus, vem que ainda tem vaga, enfim. Bom, gestão por competências é outro assunto que está aqui de gestão de pessoas, que é a modernidade, né, da gestão de pessoas atual. A gestão por competências, priorizando a competência, a capacidade, o conhecimento de cada trabalhador, né, num mundo que tende hoje para o trabalho, por exemplo, autônomo, como é que se lida com a gestão de competências, e é bem interessante conhecer esse assunto. Todos esses assuntos, galera, além de serem úteis para concurso, que é o principal objetivo, são úteis para a vida. E aqui no NUSSE Concurso eu dou aulas de administração para concurso, mas de uma forma que também sirva para a tua vida. Por fim, tem lá Lei 8.112. Bom, todo mundo sabe que a Lei 8.112 é direito administrativo, não é gestão de pessoas. Obviamente, aqui no NUSSE Concursos, vocês terão isso com outro professor da área de direito administrativo. Eu até entendo que o Sebrasp tenha colocado 8.112 no edital de gestão de pessoas, porque nada mais é do que a lei de como o servidor vai atuar, né? É uma lei de gestão de pessoas, podemos dizer assim, mas é direito administrativo, né? Está em lugar errado. E tendências em gestão de pessoas no setor público. Percebe que o último item é o único que fala de gestão pública, o resto não. Então, galera, para quem é marinheiro de primeiras viagens no universo de concursos, não estranhe quando nas aulas de gestão de pessoas, assim como de administração pública em geral, a maior parte dos exemplos são exemplos da iniciativa privada. A gente fala de Coca-Cola, a gente fala de... Deixa eu até tomar um golinho aqui e fazer uma propaganda da Coca-Cola. A gente fala de Coca-Cola, a gente fala de Ford, a gente fala de Volkswagen, a gente fala de Microsoft, empresas privadas. E aí muitas pessoas estranham. Poxa, mas as aulas com exemplos de iniciativa privada, sendo que é para um concurso público de um órgão público. Galerinha, é assim que cai, beleza? As bancas, inclusive, citam essas empresas. E outro fator, a gente vive atualmente no Brasil e no mundo um modelo de governo chamado modelo gerencial de administração pública. O que é o modelo gerencial? O Estado sendo administrado como se fosse uma empresa. Então, naturalmente, as ferramentas que a gente aprende são de iniciativa privada. Tanto é que no seu edital tem gestão de processos, é gigante. Gestão de projetos, é enorme. Funções da administração, planejamento estratégico, é gigante. Tudo isso é de iniciativa privada. Então, vem para o NUSSE que eu vou te explicar de forma prática, ilustrando com muitos exemplos da vida real, mas direcionados para a sua prova, onde na hora da tua prova, tu vai ler a questão, é como se você estivesse escutando a minha voz, com o exemplo que eu dei em sala de aula que você vai lembrar. Bora, bora, bora. Faz sua matrícula logo. De vez em quando eu vou olhar aqui para o lado, onde tem o chat, e eu estou vendo aqui a galera falando boa noite, Suzete, Ana Cleide, Ana Carmen, Araceli, boa noite para todos vocês.
Ana Cleide, fiz gestão de RH e é assim mesmo, é a loucura, é a loucura. Ana Cleide, quero me especializar em comportamento organizacional psicológico. Bora que eu te ajudo, Ana Cleide. As aulas aqui para o TSE e para o TRE serão úteis para isso também. A Solange dizendo que já está matriculada no online, show de bola, show de bola, show de bola. E a Ana Cleide está perguntando se a Solange está gostando, é óbvio que ela está gostando, tanto é que ela já respondeu sim, muito, ela está gostando, não tem como não gostar do online e do presencial aqui do nosso concurso. Bom, vamos para o que interessa, né? Vamos lá. Galera, vocês estão vendo aí na tela a quantidade de coisas de gestão de pessoas. Poxa, eu tenho aqui uma horinha, né, com essa live com vocês. Não dá para explicar tudo. E para explicar tudo, você tem que fazer a sua matrícula. Aqui é para te dar um gostinho, tá? Eu vou te dar um test drive, né, do que você vai encontrar nas aulas, tanto online quanto no presencial. Bom, separei 2 assuntos. A gente vai ficar alguns minutos aqui com esse primeiro assunto, depois eu passo para o outro assunto. Os 2 assuntos que eu separei são o seguinte: fundamentos, teorias e escolas da administração, que é chamado de TGA, Teoria Geral da Administração, que não tem nada a ver com gestão de pessoas. O Sebrasp, de novo, coloca conteúdo no lugar errado. Isso é administração geral. Mas o Sebrasp, para se autocorrigir, coloca e o seu impacto na gestão de pessoas. Então, o impacto das teorias da administração na gestão de pessoas. E eu vou fazer aqui um en passant sobre esse assunto para vocês, mas é óbvio que nas aulas gravadas, no online, nas aulas presenciais, a gente vai ver muito mais detalhes, beleza? Bom, antes de eu mostrar algumas questões, eu quero dar um gostinho para vocês de como é a aula teórica de administração. Galera, para você que não está acostumado, tá, em estudar administração, ela é uma ciência humana e social. É diferente de matemática, é diferente de português, é diferente de direito. Porque português e matemática é regra. Direito é o que está na lei, é a lei seca, com as suas interpretações. A administração é humana e social. Se você não lê bastante, se você não souber o linguajar do administrador, algumas questões vão se tornar complicadas. E a gente está aqui para te ensinar isso. Não tem outra forma de estudar administração a não ser fazendo muitas questões todos os dias. Eu sempre falo isso em sala de aula, todo mundo sabe disso. E também você não vai conseguir absorver se você não ler bastante. No entanto, o meu objetivo é facilitar a leitura do aluno nas aulas. É explicar de uma forma que você não esqueça, para quando você lê a teoria completa, você falar, entendi o que eu estou lendo. Até porque eu tenho que levar em consideração que a maioria de vocês não tem formação em administração. E mesmo que tivesse, ignora tudo que você estudou na faculdade, porque o universo de concurso é bem diferente. Então, olha só como está aí na tela. As teorias da administração se dividiram em 3 blocos. Bloco mecanicista, bloco humanístico e bloco contingencial. Esses blocos têm esses nomes por uma razão. Todas essas teorias são 12 livros de administração, cada um trazendo características marcantes para a gestão de pessoas moderna e para a gestão de empresas de forma atual e também para a gestão pública. Cada uma traz características marcantes, só que elas surgiram todas depois da Revolução Industrial. Como que era o mundo antes da Revolução Industrial? Feudal, trabalho escravo, reis, ditadores, imperadores, senhores de engenho, capatazes dando chibatada, escravos e plebeus. Quando vem a Revolução Industrial, o mundo muda. Muda de configuração. Por isso se chamou Revolução, né, Industrial. A partir daí, livros de administração começaram a ser escritos. Logo que veio a Revolução Industrial, não existiam leis trabalhistas, férias, 13º, o trabalhador não tinha direito a nada. Ele era praticamente um escravo, porque ele trabalhava de 6 da manhã até as meia-noite, de domingo a domingo, de sol a sol, sem finais de semana, sem férias, sem descanso semanal remunerado, sem nada disso. E ninguém reclamava. Claro, muito melhor trabalhar numa fábrica assim, ganhando míseros centavos por peça produzida, do que ser um ex-escravo sem ocupação ou ser um plebeu morrendo de fome. E aí então ninguém reclamava, a princípio. E nisso, livros de administração começaram a ser escritos. Esse primeiro bloco, mecanicista, trata o trabalhador como pedaço da máquina. É isso mesmo, quebrou, joga fora. O trabalhador é um pedaço da máquina, não é gente não. E aí, algumas imagens aqui na tela que retratam esse contexto. Aqui é uma imagem do filme do Chaplin, em tempos modernos, que ilustra, né, bem essa época do trabalhador fazendo trabalho repetitivo, mecânico, bitolado.
Aqui uma imagem da Ford com o seu primeiro carro, modelo T, cor preta, e durante praticamente 30 anos foi o mesmo modelo, a mesma cor. Vê se hoje isso poderia, jamais. Mas para aquela época tudo bem. Aqui uma imagem de uma fábrica, óbvio, com o dono aqui no meio, elegantemente vestido, e os operários, dá para perceber pela roupa que são operários, e nem parando para olhar para a foto, né? Hoje seria abraçado com a galera. Aqui crianças trabalhando nas fábricas, isso era normal na época, normalíssimo, crianças trabalharem desde cedo. Aqui uma foto dentro da Ford com um relógio enorme cronometrando o trabalho do operário. Uma imagem da Primeira Guerra Mundial, baixa tecnologia. E aqui uma imagem do Vargas ilustrando na história do Brasil o final desse momento, o início do governo Vargas a partir dos anos 30 com a CLT, com as leis trabalhistas, que até então não existiam. Então essa história em sala de aula e no online eu conto com mais detalhes, porque já por entender essa história, que aqui eu estou falando mais rápido e mais resumido em função do nosso tempo, você já começa a entender contextos das teorias. E aí, nesse momento, então, surgem as 3 primeiras teorias da administração. Esse cara aqui escreve teoria científica, o nome dele era Frederick Winslow Taylor. Foi o primeiro autor a escrever um livro sobre a administração, onde ele fez um estudo chamado de tempos e movimentos, cronometrando o trabalho do operário nas fábricas e sabendo e percebendo se ele poderia aumentar a produtividade no mesmo tempo de trabalho. Poucos anos depois, esse sociólogo alemão, chamado Max Weber, escreve Teoria da Burocracia, com sugestões para as empresas e para as fábricas aumentarem ainda mais a produtividade e, ao mesmo tempo, sugestões para que as fábricas não só aumentassem a produtividade, mas para que governos deixassem de ser modelo patrimonialista e assumissem modelo burocrático de gestão pública. Hoje a gente vive o modelo gerencial. E depois vem esse francês chamado Henri Fayol, escrevendo Teoria Clássica da Administração. Então, palavras-chave dessas 3 teorias. Claro que nas aulas a gente vê todos os detalhes. Tempos e movimentos para a teoria científica do Taylor, trabalhador tratado como um pedaço da máquina. Racionalidade, eficiência para Max Weber. E, claro, leis, regras, normas, procedimentos, burocracia. A burocracia naquela época boa, porque o objetivo da burocracia era eliminar a corrupção do governo corrupto patrimonialista e, ao mesmo tempo, criar regras, normas e procedimentos para que as fábricas pudessem adotar um estilo mais produtivo de trabalho. Se hoje a gente tem que estudar para concurso regimento interno, é por causa do seu Max Weber, bate nele. E depois Fayol, com a teoria clássica, em 1916, aonde ele cria departamentos. E ele vem com uma ideia, que cada departamento tem que ter um gerente, um administrador. E ele cria para esse gerente, para esse administrador, as 5 funções da administração na época. O tal do POC3. Quais eram essas 5 funções? Prever, organizar, comandar, controlar e coordenar. Eram as 5 funções do Fayol. Hoje são 4. Planejamento, direção, organização e controle. Está no seu edital, inclusive. Está lá na parte de administração pública, que não é pública, é geral. Então, o que ocorre? São mais características de cada teoria, tá? Mas essas são as principais das principais. Se você não souber isso para a prova, você erra as questões. Porque as questões perguntam nome do autor, nome da teoria, e aí podem trocar. E as questões também perguntam características de cada teoria. É isso que cai de TGA. Então essas são as 3 primeiras, beleza? Aí o que acontece? Essa última aqui desse primeiro bloco, 1916. As pessoas então começam a se rebelar com esse trabalho exageradamente, escravo praticamente. As pessoas morriam de tanto trabalhar, tinham deformidades físicas. Ficavam pouco tempo no trabalho e eram jogadas fora e eram substituídas por outras pessoas. Era assim que funcionava. Só que aí, o ser humano começa a se rebelar e começa a surgir greves, motins, rebeliões, os primeiros sindicatos. Em 1929, o que acontece de relevante no mundo que você lembra de ter estudado lá no 2º grau? Eu sei que você lembra vagamente, mas o que você lembra? A crise de 29. A quebra da Bolsa de Valores em Nova York, a primeira grande crise econômica mundial a partir da Revolução Industrial.
Principal motivo dessa grande crise, excesso de produção, falta de venda, né? Ninguém comprava mais nada. Por quê? Porque as fábricas fabricavam as mesmas coisas, sem inovação nenhuma, e chegou um momento que você não precisava comprar mais. E a galera não parou de produzir, porque ganhavam por peça produzida, não tinha salário fixo. Sendo assim, não tinha como receber salário, porque não tinha venda. E, obviamente, quebra-quebra. Além disso, outros fatores levaram à crise de 29, a gente vê isso nas aulas. Com a crise de 29, as fábricas entenderam, preciso olhar para o ser humano, preciso entender melhor o trabalhador, preciso levar ele em consideração. Até então se achava que dinheiro motivava, dinheiro não motiva ninguém. Eu sei que você discorda, mas para a hora da prova concorde, só para gabaritar, beleza? E aí se acreditava que dinheiro era o que motivava e começa a se entender que o que motiva não é isso. O que motiva o ser humano é algo mais interno, é o contato com outras pessoas, são as relações sociais. E aí então outras teorias surgem, por isso o bloco muda de nome, bloco humanístico, que vai dos anos 30 aos 60. E aqui eu coloco a Segunda Guerra Mundial com a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Olha que avanço tecnológico comparado com a Primeira Guerra Mundial. Nessa foto aqui é a origem dos primeiros sindicatos. Aqui, ó, mulheres começando a trabalhar nas fábricas, porque os homens foram para as guerras e, obviamente, a fábrica não podia parar. Então, as mulheres começaram a conquistar esse espaço. Aqui uma logomarca da ABB, Associação Atlética Banco do Brasil, mostrando que as organizações começaram a criar clubes para o trabalhador passar o final de semana. O que antes o trabalhador era um pedaço da máquina, agora, né, o trabalhador tem até clubinho para passar o final de semana com a família. Aqui uma imagem que retrata o mundo começando a querer ficar globalizado, né, deixando de ser radiofônico e passando a ser televisivo, as informações começando a ter imagens, né? E aqui Elvis Presley, Beatles, sexo, drogas e rock and roll, não porque eu curto rock and roll, embora eu curta, mas para mostrar uma revolução cultural que começa a ocorrer no mundo a partir dos anos 50 para os anos 60, onde o jovem também começa a ter maior expressão. E o avanço da tecnologia a partir dessa posição do jovem, né, de destaque, começa a se tornar um fator importantíssimo para que as organizações se atualizem cada vez mais nas outras teorias que virão no terceiro bloco. Nesse segundo bloco humanístico, então, a gente tem 4 teorias. A gente tem esse senhor chamado Elton Mayo, com Y, que escreve a primeira teoria, falar de gente, teoria das relações humanas. Foi o primeiro autor a falar de motivação. Ainda numa visão bobinha, romântica demais, simplesinha demais, que foi corrigida teorias depois, mas a relevância do Elton Mayo é ter sido o primeiro autor a falar de motivação. Depois a gente tem um apanhado de vários autores juntos, dentre eles Karl Marx, como aqui na foto, Gestalt, o próprio Max Weber se atualizando e escreve em teoria estruturalista, criando uma estrutura que agora tem que ser adequada para o trabalhador que está cheio dos direitos. Porque nessa época começou a existir leis trabalhistas, férias, 13º, fundo de garantia, tudo isso que está desatualizado para os dias de hoje, mas começou a existir nessa época. E o trabalhador começou a ter mais voz. Então, natural que surgisse uma teoria reformulando a estrutura, cujo foco agora é nas pessoas. Depois a gente tem esse biólogo chamado Ludwig von Bertalanffy, que escreve Teoria dos Sistemas. Por ser biólogo, ele faz uma comparação entre biologia e as empresas, dizendo que as empresas precisam ser sistemas abertos, tal qual qualquer sistema biológico. O que seriam esses sistemas abertos? Receber influência do mundo à sua volta e influenciar de volta o mundo ao redor. É aqui que a Ford para de fabricar o modelo T cor preta e começa a fabricar aquilo que o cliente deseja, com mais cores e mais modelos, até porque os concorrentes já faziam isso. É nesse momento da teoria dos sistemas que surgem conceitos da biologia em administração, como entropia, entropia negativa, homeostase, homeorrese, calma, eu não estou xingando ninguém, mas você já viu essas palavras no segundo grau, é que você não lembra. Entropia é a característica que todo ser vivo tem de morrer. Todos nós estamos em estado de entropia. Sendo assim, as empresas também morrerão, porque elas são feitas de pessoas. Para morrer mais tarde, a gente cuida da saúde, vai para a academia, cuida da alimentação, bebe água, e não Coca-Cola. Enfim, a gente tem todos esses cuidados para morrer mais tarde. Entropia negativa. As empresas precisam durar mais tempo. Por que uma Coca-Cola tem 160 anos? Entropia negativa, por exemplo. Homeostase significa que todo sistema tem equilíbrio, um equilíbrio natural. Se a gente sai correndo, a gente não cai.
até certa velocidade, né? E toda empresa tem que ter um equilíbrio natural entre seus subsistemas, entre seus departamentos, entre seus concorrentes e com os seus clientes. E a homeorese, que é uma característica da biologia em que todo sistema, quando atacado, busca o equilíbrio mais rapidamente. Quer ver um exemplo disso? Não faça isso. Mas se você pegar uma faca, cortar a própria carne, vai sangrar, vai doer, então não faça. Mas imediatamente o nosso organismo começa o processo de cicatrização. Então, quer dizer, busca do equilíbrio quando atacado, homeorese. E, obviamente, as empresas precisam buscar o equilíbrio porque elas serão atacadas o tempo todo. Pelos seus concorrentes, pelo mercado, pela inflação, pela situação, pelo contexto, pelo governo e por aí vai. Então, percebe como a teoria dos sistemas, embora dos anos 50, é extremamente moderna e útil até os dias de hoje e impacta diretamente na gestão de pessoas modernas. Aí a gente tem esse senhorzinho aqui chamado Triste, e é a cara dele mesmo, né? Tá com cara de triste aqui, mas ele, por ser tristinho, escreveu com carinha mais animado, chamado Emery. É uma dupla, Triste e Emery. É a primeira dupla sertaneja que se tem registro da face da Terra. Brincadeira. E eles escreveram teoria sociotécnica. Olha o nome da teoria, sócio, social, a galera, ser humano. Só que técnica, tarefa. Por quê? Você concorda que as 3 primeiras teorias falaram de tarefa? Essas 3 outras teorias falam de gente. Parece que o foco na tarefa se perdeu. Então, Trist e Emery trouxeram o foco na tarefa novamente. Mas, obviamente, o assunto ser humano estava muito em evidência. O que eu preciso que vocês entendam nesse breve resumo de TGA, eu estou explicando em meia hora o que eu explico numa faculdade em 2 semestres e o que eu explico nas aulas de concurso em 3 horas. Mas o que eu preciso que vocês entendam, cada teoria é influenciada pela teoria anterior e influencia a próxima. Essa é a manha do estudar TGA. E aí, então, essas 4 teorias fecham esse primeiro momento. Muito bem. No terceiro bloco de teorias, então, que é dos anos 60 para cá, a gente tem avanço tecnológico, né, aprofundado. Aqui é uma imagem do que seria o primeiro computador da face da Terra. Olha o tamanho desse HD, né? Hoje cabe num pendrive. A gente tem aqui uma imagem, por exemplo, da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. O homem pisa na Lua. Há quem duvide que pisou, enfim, eu não vou entrar nesse detalhe, mas é o avanço tecnológico maior ainda, né? Aqui, Reagan e Gorbachev, então presidentes, respectivamente, dos Estados Unidos e da União Soviética, assinando acordos de paz, né? Assim, fim da Guerra Fria. Depois disso já vem queda do Muro de Berlim, o mundo se abre novamente, as ditaduras caem, no Brasil também a mesma coisa, isso nos anos 80. E isso reflete em avanços tecnológicos e de teorias da administração. É impossível explicar TGA sem explicar a história do mundo, sem explicar a história do planeta. Aqui uma imagem da Guerra do Vietnã, né, a guerra que não deveria ter existido, assim como nenhuma outra, mas da Guerra do Vietnã para frente a gente não teve avanços significativos de impacto nas teorias da administração. Aqui computadores mais modernos, mãos entrelaçadas, simbolizando agora alianças estratégicas entre os concorrentes, e aqui uma imagem da televisão, agora de LCD, enfim, LED, bem mais moderna do que antes. Nesse contexto, então, surgem as 4 últimas teorias. E aí a gente tem teoria neoclássica desse senhor chamado Peter Drucker. Olha o nome da teoria, neoclássica. O que ele faz? É uma nova teoria clássica. Ele pega a teoria clássica lá do Fayol, lembra que o Fayol colocou prever, organizar, comandar, controlar e coordenar? E ele reedita as funções do administrador para 4. Prever vira planejamento, comandar e coordenar vira direção, organizar continua sendo organizar e controlar continua sendo controlar. Pega teu edital agora, meu amigo e minha amiga, e dá uma olhada lá em administração pública. Está lá as 4 funções no seu edital. Só isso daqui já é um conteúdo gigante, só planejamento já é gigante. Vem que a gente ensina. Então, a teoria neoclássica, ela tentou resgatar postulados clássicos do Fayol, só que, óbvio, sem deixar de lado todas as conquistas que o ser humano teve até então. Só que o assunto ser humano estava muito em evidência ainda. E esse carinha aqui, chamado Simon, escreve teoria comportamental ou behaviorista. Só que ele não fez isso sozinho. Ele tinha alguns amigos, montaram um grupo no WhatsApp, ele... não tinha WhatsApp na época, tá, gente? Nem celular, mas enfim. Montaram um grupo no WhatsApp chamado Os Behavioristas, que tinha ele como administrador, e com seus amigos. Quem eram os amigos do Simon?
Maslow, lembra da pirâmide de Maslow? Você já deve ter estudado isso para concurso, eu vou falar dela daqui a pouco. Herzberg, com os fatores higiênicos e motivacionais. Daniel Goleman é um pouco mais recente, mas influenciado pela teoria comportamental, com a inteligência emocional. Douglas MacGregor, com a teoria X e Y. Vitor Vroom, com a teoria da expectativa. Aldefer, com a teoria IRC, e tantas outras, que caem em provas de concurso. Essa teoria comportamental corrigiu os erros da teoria das relações humanas do Elton Mayo sobre motivação. Bom, caminhando para a fase final de TGA, nos anos 60, começo dos anos 60, Bradford, esse cara aqui da foto, escreve Teoria do Desenvolvimento Organizacional. Influenciado pela Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, as duas maiores potências do mundo na época, as empresas começam a perceber, preciso crescer, preciso crescer, preciso crescer, preciso me desenvolver, preciso ser maior que o concorrente, preciso levar meu concorrente à falência. E aí as empresas começam a crescer, crescer, crescer. A tendência de hoje é o contrário, quanto menor, melhor. Quanto menor, mais ágil. Isso é chamado hoje de downsizing, olha que bonito, diminuição do tamanho. Mas naquela época não. Então esse livro fala sobre como as empresas vão crescer, crescer, crescer e levar o concorrente à falência. E se atualizando. Até que chegamos nos anos 70 e esse senhor simpático, com a carinha toda amassada, parecendo aquele cachorrinho Shar-Pei, tão fofo que é, chamado Chandler, escreve Teoria da Contingência. A frase que resume Teoria da Contingência é: tudo é relativo, nada é absoluto. Eu sei que essa frase parece o Tim Maia falando tudo é tudo, nada é nada, né? Parece que não diz nada, mas essa frase diz muito. Se tudo é relativo, se nada é absoluto, essa teoria fecha as TGAs, porque com ela vem o advento dos computadores e da automação nas fábricas, onde essa frase, né, tudo é relativo, nada é absoluto, coloca que as empresas precisam se adaptar a toda e qualquer circunstância. Por isso é a última TGA, porque não há nada mais atual do que as empresas precisarem se adaptar a toda e qualquer circunstância, priorizando o ser humano. Bom, nesses poucos minutos eu falei as 12 teorias de TGA. A gente acabou de ver um ano de faculdade aqui bem resumido, óbvio. Mas a grande questão é, como isso cai em prova? Como que o Sebrasp cobra isso? Vamos ver? Vou trabalhar aqui com vocês algumas questões do Sebrasp. Antes disso, eu quero mostrar para vocês o seguinte, resumo. Até os anos 30, o modelo de administração pública era patrimonialista, as teorias da administração bloco-mecanicista, a tecnologia utilizada pelas fábricas era o motor a vapor e existia uma salinha que só fazia o papel burocrático de controle de pagamentos e salários, que era o DP, Departamento de Pessoal. Dos anos 30 aos 60, o Estado contemporâneo adota o modelo burocrático de administração pública. As teorias da administração vão para o bloco humanístico, com foco no ser humano, a gente acabou de vê-las. A tecnologia utilizada pelas fábricas passa a ser a energia elétrica e o departamento passa a cuidar de aspectos motivacionais também, além da parte burocrática, muda de nome para Departamento de Recursos Humanos. Dos anos 60 para cá, o Estado mundial assume o modelo gerencial de administração pública, as teorias recebem o nome de bloco contingencial, porque misturam tecnologias, ambiente, ser humano, tarefas, enfim. As tecnologias utilizadas passam a ser as mais modernas, as mais avançadas, a automação e os computadores. E o departamento muda de nome mais 2 vezes para Departamento de Gestão de Pessoas, dos anos 60 aos 90, onde se prioriza não apenas a parte burocrática, a parte motivacional, mas a qualidade de vida no trabalho, a saúde do trabalhador, aspectos de clima e cultura organizacional. E atualmente, dos anos 90 para cá, muda de nome pela última vez, se chamando Gestão de Competências, onde o que importa é a tua competência e não você. O que importa é o teu conhecimento e não você. Muito bem, visto isso, como isso cai em prova? Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui para a tela para ver se tem alguma pergunta. Lígia, tem como comprar o curso isolado do professor, tanto gestão de pessoas como administração pública? Tem sim, quer dizer, não sei se tem. Vê com a coordenação, Lígia, mas deixa eu te fazer uma recomendação. Faz a matrícula no curso completo. Você tem os melhores professores aqui no NUSE e você já está perdendo tempo. Ao invés de ficar perguntando isso, matricula logo, vem logo. Vamos ver o que mais. A Ana Cleide perguntando se a live fica gravada no canal. Fica assim, beleza, vamos embora. Olha só, como é que isso cai em prova? Vamos lá, primeira questão. Todas do Sebrasp aqui, hein?
A teoria chamada de clássica, escrita por Fayol, foi a pioneira no sentido de investigar cientificamente o trabalho do operário nas fábricas e, com isso, definir novos conceitos para o aumento da produtividade. Galera, eu sei que a tua vontade é colocar questão errada, mas não está errada não, ela está correta. Por que ela está correta? Eu sei que a pioneira, a primeira que investigou cientificamente foi a teoria científica do Taylor, acabei de explicar isso. Só que a primeira a pegar elementos das teorias anteriores, lembra que eu falei que cada teoria é influenciada pelas teorias anteriores, e com isso definir novos conceitos, foi a clássica do Fayol que criou departamentos e o papel do gerente, e as 5 funções. Galera, é questão de semântica e interpretação de texto. Como é que a primeira teoria define novos conceitos? Novidades só surgem depois da primeira. Pegadinha. Então, o que eu quero provar com isso, já com a primeira questão comentada aqui? Você pode estudar a teoria, você pode prestar atenção nas aulas, você pode saber tudo. Se você não treinar questões, não adiantou nada. É isso mesmo. Se você não treinar, não adianta. Por quê? Porque a banca cria as pragas das pegadinhas e tu não pode cair nelas. E a única forma de não cair nelas é treinando, porque as pegadinhas são sempre as mesmas coisas. Tudo que vai cair na sua prova já caiu em provas passadas. Verdade. No dia 22 de setembro, se você estudar por questões de provas passadas, fazendo aí umas 100 questões por dia, põe esse objetivo, você vai perceber que a prova que está na sua frente você já fez em casa. Com outras palavras, alguma diferença de palavras, mas sempre cai a mesma coisa, galera. Vamos lá. Na administração científica baseada na teoria do Taylor, correto, né? A científica é do Taylor, ou a científica do Fayol? É do Taylor, daí está correto. A supervisão funcional é uma característica fundamental. Perfeito. Por quê? Naquelas primeiras teorias era um ex-senhor de engenho sendo o dono da fábrica, um ex-capataz sendo o supervisor e os ex-escravos sendo os operários. A supervisão era funcional, ficava você olhando a execução das funções. A maior crítica a essa abordagem é o seu aspecto mecanicista. Perfeito, teoria científica, bloco mecanicista. Que enfatiza a caracterização do homem como peça de uma engrenagem, perfeito, perdendo de vista a individualidade de cada um. Questão perfeita. Olha o que eu acabei de fazer agora, galera, que eu ensino em sala de aula também, técnicas de estudo para vocês, tá? Eu li a questão inteira ou fui julgando frase por frase? Foi frase por frase. E é isso que você precisa fazer na hora da prova e treinando em casa. Vai julgando frase por frase, porque se tiver um erro, você percebe. Você lê inteiro, você não percebe o erro, não. Né? Corre o risco de passar batido. Continuando, ó. A teoria da burocracia, influenciada por Max Weber, perfeito, burocracia do Max Weber, pressupõe que burocracia é uma forma de organização humana que se baseia na racionalidade. Perfeito, uma das palavras que eu coloquei ali. Isto é, na adequação dos meios aos objetivos pretendidos. Perfeito, isso é ser racional, adequar os meios aos objetivos, a fim de garantir a máxima eficácia possível no alcance dos objetivos. Certo ou errado, galera? Ou vontade de pôr correto, né? A questão está errada, povo. Por causa da palavra eficácia. Era só eficiência na época. A eficiência weberiana era o excesso pelo excesso. Fazer mais com menos. Mas não era mais com menos no sentido econômico. Era mais com menos tempo, era mais com mais esforço do trabalhador, com mais suor, com mais sangue, com mais lágrimas. Não se estava tão preocupado com objetivos, porque as empresas nem tinham objetivo. O objetivo era, vamos vender tudo. Eficácia é ter objetivo, eficiência é os meios cujos objetivos são realizados. E naquela época só se falava de eficiência, não se falava de eficácia. Como é que eu sei disso? Vindo aqui para as aulas, prestando atenção na história que eu conto. Anotando, tirando suas dúvidas, fazendo suas perguntas, participando das aulas e fazendo sua matrícula ontem. A teoria da burocracia de Max Weber se caracterizava por propor organizações informais e flexíveis. Oh, meu Deus, se é burocracia, é formal e inflexível. Então, obviamente, questão errada. Beleza? E deixei aqui mais algumas questões para vocês brincarem. Aí, com TGA. Porque agora eu vou passar para as teorias da motivação. Mas esse material está à disposição de vocês, está abaixo aqui do link, enfim, você pode fazer o download desse material. E já tem algumas questõezinhas aí para vocês brincarem, beleza? Para vocês ficarem com esse resumo do resumo do resumo, que já é importante. Se você conseguir fazer uma cola desse resumo do resumo do resumo e levar para a prova, você já vai ter questões respondidas. Não recomendo fazer isso, tá? Vamos lá, teorias da motivação, galera. Olha só,
Outro item importante dentro de gestão de pessoas, as teorias da motivação são várias, mais de 20, mas as bancas geralmente cobram 5. E o Sebrasp não é diferente. Geralmente, Maslow, Herzberg, Wundt, Douglas MacGregor e Daniel Goleman. Às vezes cai o Skinner, às vezes cai o Alderfer. Então, nas aulas, eu vou explicar para vocês 7 teorias da administração. Então, olha só, passando rapidamente por elas. Maslow, sociólogo, psicólogo, antropólogo, esse cara pedagogo, esse cara era tudo de bom, quase que o super-homem. Nos anos 60, um dos amigos de Simon, pai da teoria comportamental ou behaviorista, escreve uma teoria dizendo que a motivação humana é com base na nossa necessidade. Então, palavra-chave para a pirâmide de Maslow, necessidade. E ele coloca que essas nossas necessidades são divididas em 5 níveis. Quais são os 5 níveis de necessidades de Maslow? Como está aí na tela. Necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades sociais, necessidades de status e estima e autorrealização. Nesta sequência. Vê se faz sentido, por isso está na base da pirâmide, porque a base da pirâmide é onde tem mais gente. Necessidade fisiológica, fome, sede, abrigo, manter o corpo vivo. Tem pessoas que, segundo Maslow, querem mais, querem estabilidade, segurança de manter a necessidade fisiológica suprida meses e anos para frente. E ele chamou isso de necessidades de segurança. Tem gente que vai além, que depois das necessidades de segurança supridas, querem ter amigos, querem ser reconhecidos como membros de um grupo, fazerem parte de um grupo de pessoas e ser reconhecido por isso, necessidades sociais. Só que tem gente que vai além, que quer liderar o grupo que faz parte, necessidade de status. E, ao mesmo tempo, estima, não é autoestima, porque qual é a diferença? Autoestima é amor próprio. Estima é o ser amado pelos outros. E a necessidade de estima no nível do status é importante, porque se status e estima é liderar o grupo que eu faço parte, imagina liderar sendo odiado. Não é legal, né? Você não vai conseguir liderar. E, por fim, a autorrealização, os sonhos. O sonho da casa própria, o sonho do carro zero, o sonho de passar no concurso. Por que a autorrealização está aqui no topo da pirâmide? Porque menos gente consegue chegar. Então, quer dizer, a autorrealização é para poucos, né? A autorrealização plena e total. Segundo Maslow, a gente vai subindo de nível. Eu posso também ir descendo de nível, mas eu não posso nunca pular de nível. Uai, Wendel, mas eu conheço gente que passa fome e tem um carrão na garagem para manter o status. Sim, existe. Isso é desvio comportamental. Entende? Então, quer dizer, pessoas normais não deveriam pular, segundo Maslow. Faz sentido explicar que a motivação no trabalho depende da nossa necessidade? Todo sentido. Mas o ser humano é complexo demais para ser explicado por uma só teoria. E aí, então, vem um outro cara chamado Herzberg e escreve uma teoria chamada de teoria dos 2 fatores, que ele chama de fatores higiênicos e fatores motivacionais. Os fatores motivacionais são realmente internos ao ser humano. O trabalho em si, o que eu acho do trabalho, gosto de ter responsabilidades, ser reconhecido, ser elogiado, me realizar, são necessidades internas, motivacionais. E segundo Herzberg, os fatores higiênicos, foi assim que ele chamou, são os fatores externos. Esses não motivam. Esses seriam apenas para nossa satisfação. Só que como o ser humano é naturalmente insatisfeito, ele diz que esses fatores acabam sendo, então, insatisfacientes. Isso é, geram insatisfação. Exemplo, salário. Uai, Wendel, mas se eu passar no concurso público, eu vou ficar satisfeito demais com o salário que eu vou receber? Só no começo. Só no começo. Quando você recebe um alto salário, no caso do TSE e TRE, você vai mudar de padrão de vida, vai mudar de casa, vai comprar um carro, vai viajar, né, vai passar, com certeza, finais de semana em outras cidades, em outros estados, quem sabe até em outros países. Enfim, teu padrão muda. Se teu padrão muda, daqui a pouco você está precisando de mais dinheiro. Quer ver, comida, você está com fome, está insatisfeito. Comeu, está satisfeito. Horas depois, está insatisfeito de novo. Então, para Herzberg e para os outros autores também, os fatores externos não motivam, apenas satisfazem. Só que o ser humano é naturalmente insatisfeito. Quer motivar alguém, tem que usar fatores internos. Isso é um resumo da teoria do Herzberg. Aí vem Viktor Wundt.
esse senhor simpático aqui, com a teoria da expectância ou expectativa. Usando para isso esse tripé que está aqui na imagem. Segundo o Vroom, a expectativa nos motiva. É verdade. Quantos aí têm expectativa de passar nessa prova? Eu acredito que todos. Só que, claro, essa expectativa é variável, né? Só que não adianta muito ter só a expectativa se eu não tiver instrumentos para realizar essas expectativas. E aí um dos instrumentos, vir aqui para o NUSS, se matricular, matricular no online, enfim. Galera do presencial, vem que no presencial você tem acesso ao online. É isso mesmo, você paga só o presencial e tem acesso ao online, beleza? Então, olha só, se eu não tenho tantos instrumentos, minha expectativa cai. Só que você concorda que tem gente que tem muitos instrumentos, mas não dá valor para os instrumentos? Então é um tripé. Segundo o Vroom, se eu dou valor para os instrumentos que eu possuo, minha expectativa aumenta, minha motivação está lá em cima. Essa teoria é correta? Dizer que a motivação varia de acordo com a nossa expectativa? Com certeza. Mas também o Maslow não está errado em falar que varia de acordo com a necessidade. E também o Herzberg não está errado em falar que é qualquer fator interno. Percebe? Uma teoria complementa a outra. O ser humano é complexo demais para ser explicado por apenas uma teoria. Aí vem um cara chamado Douglas MacGregor e escreve teoria X e Y. Ele tem uma visão um pouco mais simplista sobre essas teorias. Ele diz que a pessoa X é naturalmente desmotivada, preguiçosa, safada, sem vergonha, vagabundo, picareta. Não gosta de trabalhar, não. É aquela pessoa que alguém fala, bom dia, o X responde, bom dia por quê? O que o dia tem de bom? Conhece gente assim? O Y é o oposto. A pessoa Y está ferrada e lascada nessa vida, mas vê positividade. Olha para o céu que está nublado e chovendo e fala, bom dia, sol, porque eu sei que tem um sol acima das nuvens. É aquela pessoa que não precisa ser empurrada para trabalhar, é aquela pessoa que está sempre desperta, produtiva, serena, enfim, tranquila. Bom, tem momentos que estamos X na vida, tem momentos que estamos Y. Tem pessoas que são mais X do que Y e vice-versa. Tem pessoas que são só um ou só o outro. De qualquer forma, para que serve isso em gestão de pessoas? Quem é X, o gerente vai ter que estar fungando no cangote, vai ter que estar empurrando, vai ter que estar gritando, berrando, humilhando, quem sabe, pressionando para fazer a pessoa trabalhar. E não é legal um ambiente assim. O trabalhador Y, o gerente já não tem tanto trabalho para despertar a motivação nele, até porque ele já é automotivado. Então, óbvio que isso também gera uma conduta, né, do gestor no uso das ferramentas adequadas para despertar produtividade. Por isso a teoria X e Y é tão importante. Bom, depois do Victor Vroom, com a teoria X e Y, vem Daniel Goleman, já em 1990 aqui, lançando sua obra-prima, Inteligência Emocional. Você é inteligente emocional? Bom, o que é o inteligente emocional? A inteligência emocional, segundo Goleman, é uma forma de ser onde nos motivamos a realizar os nossos objetivos, adotando vários comportamentos, mas os principais deles. Autocontrole o tempo inteiro. É aquela pessoa que se autocontrola o tempo todo. Se está nervosa, já se acalma. Se está calma demais, já se acelera. Se está falante, já diminui. Se está calada, começa a falar, sem ninguém pedir. Parece que a pessoa tem um termostato, né? Uma geladeira ali. Ao mesmo tempo, essa mesma pessoa consegue controlar as emoções dos outros. Percebe que o outro está ficando nervoso, já acalma. Olha que perfeito para trabalhar com atendimento ao público. E a terceira característica, essa pessoa tem empatia, se coloca no lugar do próximo, tem uma excelente comunicação com as pessoas e consegue se interrelacionar muito bem. Isso é inteligente emocional. E uma pessoa sendo assim, estaria pronta e motivada para qualquer circunstância. Resumindo, são essas as principais teorias da motivação. Claro que nas aulas eu explico mais detalhes, eu explico, óbvio, que mais devagar, óbvio, com muito mais detalhes, e outras teorias também. O que eu quero ilustrar para vocês? Como isso cai em prova. Então vamos lá. Ó. Políticas da empresa, salários e condições de trabalho são fatores higiênicos ou de satisfação no trabalho. Certo ou errado até aí, galera? Políticas da empresa é interno ou externo? É externo. Salário é externo. Condição de trabalho é externo. Se é externo, é fator motivacional ou higiênico? É higiênico. Então, até aqui está certo. São fatores higiênicos. Ou de satisfação no trabalho. Levando em conta que depois de um tempo ficamos insatisfeitos, mas tudo bem. Dá para considerar isso correto. Aí vem esses pressupostos
estão de acordo com a teoria desenvolvida por MacGregor, denominada teoria Y. E aí, questão certa ou errada, povo? Responde aí. Vem cá, acabei de falar, a teoria dos dois fatores é do MacGregor, XY, ou é do Herzberg, teoria dos dois fatores, higiênicos e motivacionais? Pois é, galera, a teoria dos fatores higiênicos ou motivacionais é do Herzberg, não é do MacGregor. Então o que a banca fez? Trocou o nome do autor, trocou o nome da teoria. Questão errada. Outra, a adoção de um controle rigoroso por parte de um gerente sobre seus colaboradores, por entender que estes são desmotivados e dependem de uma liderança forte, identifica-se com os pressupostos da teoria X proposta por MacGregor? Certo ou errado? Lembra que eu falei, quer gravar? X, né, quando algo está errado? Então X é o ser humano errado. Precisa ser empurrado para trabalhar, é indignado com a vida, enfim. Aí olha o que a questão está perguntando do Sebrasp. A adoção de um controle rigoroso por parte de um gerente sobre seus colaboradores, por entender que eles estão desmotivados. Então, para isso, precisa de uma liderança forte. É a teoria X ou é a Y? É a X. O nome do autor é MacGregor? É MacGregor. Então, questão correta. Está entendendo como é que o Sebrasp cobra? Nome do autor, nome de teoria, se a ideia está certa. Com TGA, nome de autor, nome de teoria, se a teoria está certa. É desse jeito, galera. É desse jeito. Não tem jeito, tem que saber tudo. Mas tudo aquilo que cai, né? Aquilo direto ao ponto. Para a gente fechar esse nosso aulão, espero que vocês estejam gostando, que vocês tenham gostado e que se matriculem o mais rápido possível. Vamos responder essa aqui de múltipla escolha, mas, embora a prova seja Sebrasp, é certo ou errado, mas cada item desse é isolado. É como se fosse um item Sebrasp. Então vamos lá. Letra A. Maslow criou em sua pirâmide um modo de avaliar a intensidade que cada indivíduo considera mais relevante em função da personalidade de cada um. Certo ou errado, galera? E aí? Galera, não é em função da personalidade que o Maslow escreveu a sua teoria, e sim em função da necessidade. Essa é a palavra-chave. Então, obviamente, a letra A está errada. B. Herzberg reconhece que um dos seus fatores diz respeito ao ambiente de trabalho das pessoas e o chamou de fatores motivacionais. Bom, realmente Herzberg fala sobre o ambiente de trabalho. Bom, o ambiente é um fator interno ou externo? É externo. Externo é motivacional ou higiênico? É higiênico, não é motivacional. Então a letra B também está errada. C. O empowerment, se fosse avaliado por Herzberg, seria considerado um fator higiênico? Putz, aí você... Não, Herzberg, fatores higiênicos motivacionais, beleza, o nome do autor, o nome da teoria, tá tudo... O que é empowerment? Tá entendendo o que eu falei no começo dessa live? Você precisa ampliar o vocabulário. Empowerment é uma palavrinha do administrador, é um jargão que a gente usa. Não está dentro de nenhuma matéria específica do edital. Você tem que saber. Se você não sabe, você não responde. Empowerment, empoderamento, dar poder. Então, dar poder. Se fosse avaliado por Herzberg, é um fator higiênico? Vamos lá, fator higiênico é interno ou externo? Se é higiênico, é externo. Querer ter poder, querer ter autonomia, não é uma necessidade interna? Então, o empowerment é um fator motivacional e não higiênico. Questão errada. Letra D, ó. Victor Vroom afirma que a motivação é diretamente proporcional à expectativa que cada indivíduo possui sobre os seus atos. Perfeito. A gente acabou de ver o tripé. Segundo o Vroom, eu tenho que ter expectativa, instrumentos e valores. A letra D está correta. E olha a letra E. Dinheiro é fator motivacional, segundo as teorias motivacionais. Galera, eu sei que para todo mundo dinheiro motiva. Você estaria estudando para essa prova se o salário não fosse tão bom? E o salário é muito bom. Bom, talvez se estivesse desempregado. Você trabalharia para não receber? Acho que não. Então você pode dizer, Wendel, dinheiro motiva. Pois é, para a prova não. E para a teoria também não. Por quê? Acabei de mostrar para vocês, a motivação não é interna. O dinheiro está dentro de você, criatura? Não está. O dinheiro não vive dentro da gente. Se o dinheiro vivesse dentro da gente, eu adoraria dinheiro. Seríamos rasgados pelas ruas, né, com as pessoas nos assaltando para roubar o dinheiro que está dentro da gente. Dinheiro é fator externo. E o que é externo não motiva, satisfaz.
E o ser humano é naturalmente insatisfeito. Então, dinheiro não motiva ninguém. Wendel, eu discordo. Pode discordar à vontade, não tem problema. Eu jamais vou brigar com você pela sua opinião. Mas eu vou brigar com você se você responder que dinheiro motiva na hora da prova, que você vai errar a questão, não vai gabaritar, não gabaritando, não tem churrasco da posse, não tem convite para que eu vá ao seu churrasco da posse e toda a galera aqui do NUS. E olha que tem muita gente aqui querendo ir no seu churrasco da posse. Beleza, meu povo? Espero que vocês tenham gostado dessa live. É nessa pegada que as aulas de administração são passadas para vocês, com muitas ilustrações, exemplos da vida real, exemplos de empresas reais, exemplos de dentro de órgãos públicos. Com todos esses anos aí que eu trabalho para concurso, 22 anos já ensinando as pessoas a passarem em prova, ensinando a gabaritar a administração, há 2 anos já aqui em Recife, aqui no NUS Concursos, e fazendo de tudo pela sua aprovação. Matricula logo, por favor, quero te conhecer. Bora, venha, venha, estamos te esperando. Até mais, gente, fui.